Olá! Estou entrando aqui ao vivo para o pessoal aqui do Instagram. Mais tarde esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube. Vou dar uma compartilhada também no Facebook. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou fazendo mais um vídeo do meu tema de vídeos, contando a história de vários fisioterapeutas que saíram do Brasil e conquistaram o mercado de trabalho na Inglaterra. Meu objetivo é expandir esse mesmo tema para outros países, né? Eu tô aqui na Inglaterra, eu conheço um grupo enorme de fisioterapeutas, eu quero aí expandir para outros países mais para frente. Se tem algum fisioterapeuta que me acompanha aqui que gostaria de participar dessa minha temática, entre em contato comigo, vamos conversar, que eu quero conhecer a sua história, quero trazer a sua história para outros fisioterapeutas, para que você sirva de motivação, para que você sirva de inspiração para outros fisioterapeutas. Eu, quando saí do Brasil há 13 anos atrás, não conhecia nenhum fisioterapeuta que morava fora do Brasil. Aos poucos fui conhecendo, mas da minha rede de network, eu sou a primeira fisioterapeuta que eu conheço que saiu. Depois, aqui no Reino Unido, eu conheci alguns outros fisioterapeutas que já estavam antes de mim. E esse ano agora eu conheci o Felipe, fisioterapeuta que saiu no mesmo ano que eu, um pouquinho depois. E agora eu tenho um pouco de network aí espalhados por vários lugares do mundo. Tem um grupo grande de fisioterapeutas em Portugal também. E eu acho muito importante pra gente abordar esse tema, porque ele serve de inspiração para outros fisioterapeutas. São 2 horas agora, daqui a pouco a Samantha tá entrando e a gente vai conversar, bater um papo, eu e ela, contando pra vocês a história de sucesso e conquistas baseadas em muita batalha, muito trabalho, até o que a Samantha já conquistou. Tô só esperando ela chegar aqui. Enquanto isso, eu vou falar uma coisinha. Eu tenho já um outro vídeo, 2, eu acho, vídeos com um ou 2 vídeos com a Samantha, onde ela conta a história dela com o Pilates. Ela fala um pouco sobre a gente tem um vídeo sobre Pilates, isso mesmo, o Pilates, falando sobre o assoalho pélvico, principalmente para as mulheres. Então tem uma dica, tem uns exercícios bem simples, bem legais que ela fez pra gente. E tem também o vídeo onde ela conta a história dela, como ela entrou no mercado de trabalho antes de conseguir o registro dela no HCPC. Para quem não sabe, o HCPC é o nosso crefito aqui do Reino Unido. E ela trabalhou legalmente, corretamente, né? Antes de pegar o registro dela no HCPC, porque também é uma possibilidade. Tem outros vídeos já onde eu explico como isso funciona. Falo aqui no meu Instagram, no meu canal do YouTube também. Você pode encontrar esses vídeos mostrando essas informações, como que funcionam, como que funciona você trabalhar aqui sem estar com o seu HCPC, mas tá trabalhando corretamente, fazendo tudo direitinho. Tô esperando ela chegar. Ela não vem, essa luz tá me incomodando. Vou deixar desligado, vai ficar um pouco mais escuro, mas essa luz tá me incomodando no meu olho. Ela ainda não chegou. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na lista de quem está online pra ver se ela já está aqui. Ainda não. Então, vamos aguardar a chegada dela. Tem pessoal aqui, olá, oi, quem tá chegando agora, sejam bem-vindos. Só esperando a Samantha chegar aqui.
com a gente. Enquanto isso, eu tava falando sobre um pouquinho, né, da história da Samantha. Já tem, acho que 2 vídeos da Samantha comigo aqui, trazendo informações para vocês. Um contando a história dela, como ela trabalhava aqui no Reino Unido antes de pegar o HCPC dela, trabalhando de forma legalmente, de forma correta, porque a gente tem essa oportunidade. A gente que é formado em fisioterapia no Brasil, a gente consegue trabalhar aqui no Reino Unido com com terapias específicas, né, com outras áreas, sem estar com seu HCPC. Pronto, eu estou com o meu, qual é o nome disso? Eu só conheço jumper. Qual é o nome? É um casaco, mas não é um casaco. É um pullover? Não sei o nome disso. De Natal, porque já está chegando o Natal. Ela chegou, deixa eu colocar ela aqui. Cadê? Invite. Agora ela já vai aceitar. Já convidei. Ela vai só aceitar e vai entrar aqui. Chegou! Olá, Oiê! tudo bom? Que bom ver você. Bom te ver também. Só assim Quanto que a gente se tempo? encontra. A gente só se encontra assim. É isso Se não é no grupão do WhatsApp, é É aqui. isso que dá, gente. É isso que dá. Junta 2 mulheres de sucesso, dá nisso. Só se encontra trabalhando. Só trabalhando. É. Que linda que você tá. Bom te ver. Obrigada. Ótimo, ótimo te ver. Eu acho que a última vez que a gente te viu, eu tava na praia, né? Foi verdade. E foi verão de Aquele, 2020. Ou seja, aquele para ter vídeo mais de um ano. loucura que deu super certo no final. Foi muito legal. É. Gente, já Bom, contei um pouquinho aqui da Samantha pra vocês. E, legal. Samantha, conta aqui pra gente. Quando você Vamos chegou aqui no Reino Unido? Vamos lá. Eu vim a primeira vez em 2010 para fazer inglês, para estudar inglês. Então, eu Aham. vim, eu não tinha quase que noção nenhuma. Minha noção era basiquinha mesmo. Voltei para o Brasil em 2011 e eu retornei ao Reino Unido em 2017. Ah, legal. Então você veio o primeiro ano para estudar um pouco de inglês, conhecer a Isso, vida, né? Antes de tomar a mega decisão da sua isso. vida de vir. Porque, na verdade, eu achei naquela época que eu estava vindo para ficar. Ah, Mas eu não aguentei hum, de, sabe, pegou a parte emocional. Eu também não tinha experiência de acabado de me formar. Eu me formei em aham. 2008, então eu trabalhei em 2009 e eu ainda tive uma fratura em 2009 que me deixou 4 meses de cama. Meu Deus, Ou seja, essa parte da história eu não conheço. então eu tinha pouca experiência Aham. dentro da fisioterapia como formada. Uhum. Porque eu tive uma ótima experiência de estágio. Eu fiz 3 anos dentro da APAE. Uhum. Ai, que legal. Então, eu tinha uma experiência É. dentro, mas não como fisioterapeuta formada. E, enfim, Uhum. eu vim, o inglês, ele era quase inexistente. Também era nova, eu tinha 22 anos. Então, obviamente, pegou a parte emocional e eu resolvi voltar. E eu não me arrependo de ter voltado. Eu acho Uhum. que a fisioterapia no Brasil, os fisioterapeutas com quem eu trabalhei no Brasil depois também de formada, sou muito grata aos fisios anteriores que me ensinaram, foram a minha faculdade, e muito grata aos que eu conheci logo que eu voltei ao Brasil, porque me ensinaram muito também. Eu sou a físio que eu sou graças a eles, que sempre dividiram conhecimento comigo. Graças a você que absorveu todo esse conhecimento, É, melhorou o que você tem que ter os aprendeu. dois lados, né? É, Tem quem exatamente. queira ceder, dividir conhecimento, É. e a esponja tem que estar ali para Tem que estar para a gente absorver. crescer e fazer o diferencial, porque um bom professor não faz um bom aluno. Exatamente, O aluno tem que exatamente. fazer por si Tem e que fazer fazer por o. si É, também. e é E essa história que a gente quer ouvir. exatamente. Então Aí vamos depois lá. você veio para cá, então você estava só estudando inglês, o primeiro ano. Então eu vim para cá só para estudar inglês, porque eu não sabia, gente, não sabia.
O meu inglês eu confundia urso com cerveja. Era esse ponto. Tipo, Ah, era ruim. isso aí não é fácil, não. Urso com É, cerveja é uma mega dificuldade beat de and falar, bear. gente. Eu paguei esse mico na vida já. Todo mundo. Então era ruim. Aí em 2015 eu fiz um curso, eu já tinha feito Pilates no tempo que eu estava na faculdade. Fiz o método Pilates. Depois eu voltei para o Brasil e continuei o curso com Pilates, os equipamentos. Isso 2015 eu resolvi fazer um curso com a Stott Pilates no Canadá. Então eu fui para Toronto em 2015 porque eu já sabia que eu não queria mais ficar no Brasil. É E muito que eu difícil voltar, né? é, É. Uma vez que é, você é sai, é muito difícil. Pode ter tido a pior difícil. experiência da sua vida, É mas é difícil difícil. voltar. É. Depende, eu tenho amigos que moram aqui há anos e pensam em voltar. É Eles porque nunca voltaram. exatamente. Eu tenho a É, impressão que ou nunca veio, ou realmente culturalmente a cultura daqui talvez é, não, é. não, não bata com a vida da pessoa, não sei. É, claro, claro. É. Tem O isso também. clima influencia muito O também. clima, exatamente. Eu sei, carioca tem mais dificuldade com o clima. Londrino, paulista já não liga muito, porque é cinza com cinza, a gente fica aqui mesmo. Uma chuvinha a mais, uma chuvinha a menos. Exatamente. Mas é isso. Em 2015 eu fui para o Canadá fazer esse curso, que foi uma outra experiência sensacional. E eu Esse, queria. cu- esse curso que você fez no Canadá de Pilates, ele é tipo, tem uma certificação internacional, é isso? Isso, tem. E aí eu fui também pela certificação internacional, mas eu fui mais porque eu queria toda a base que eu já tinha no inglês. Uhum, Eu queria aquela experiência no uhum. inglês. É. E aí eu falo uma das minhas musas inspiratórias do Pilates, que é a Colin Craig. Ela, ela me deu um curso só de mat. Uhum. Lá eu fiquei 15 dias intensivos só com ela e com os clientes dela. Aham. E depois eu fiz mais 20 dias dentro do estúdio do Stott, Uhum. em Toronto. E aí lá eu já sabia assim, falei, meu, eu não fico mais no Brasil, eu preciso realmente ir embora. E aí eu achei que eu ia pro Canadá. Eu liguei pra minha mãe e Sim, falei sim. assim, se prepara que em um ano eu tô mudando pro Canadá. Viveu uma outra experiência. Tinha comparação, né? A vida no Reino Unido, É, a vida no Canadá, uma experiência, um taste daqui, um exatamente. taste dali, já podia até escolher. Eu fiquei realmente dividida, porque ao mesmo tempo que eu pensava, nossa, se eu realmente mudar para o Canadá, eu não sei quando que eu vou para Londres de novo. E Londres é a minha paixão desde. Tava escrito, era para Uhum. ser. E, enfim, o meu plano de daqui um ano eu vou mudar virou 2 anos, porque existe a parte financeira, existe a parte de documento, de visto. Tem que se preparar. E tem um preparo, e você também depende da boa vontade do, do outro país em querer te É. receber, em facilitar ou não a sua entrada no país. É. E eu me dei uma data que eu tinha que sair do Brasil naquela data. E quando eu Determinação, comecei. né? Exatamente. Foi porque se eu não sair agora, depois eu não saio mais. E É, quando chegou perto dessa data, eu não o, consegui nada com o Canadá. o fato de traçar objetivos, né? Isso ajuda muito na organização de Nossa, uma viagem. muito, muito. E eu me dei conta que eu sou assim não tem muito tempo. Tem pouco, vou dizer que tem poucos anos que eu me dei conta que eu funciono com datas, eu tenho que me dar um tempo determinado. Uhum. Não, daqui um ano eu quero isso, daqui. Também não fico mega frustrada
quando as coisas não É, acontecem do jeito que... legal. Mas eu sempre me dou eu me dou uma outra data e eu faço o melhor para alcançar aquela outra data. E a minha segunda data estava chegando. Ai. Eu falei, bom, não vou conseguir ir para o Canadá, eu tenho que ser realista. Isso é importante. E, e quais são as minhas chances? Vou voltar para o Reino Unido, vou voltar para Uhum, Londres. Porque eu sou privilegiada, graças a Deus, de vir de uma família portuguesa. uhum. Então, eu tenho meu passaporte É. português, o que Isso facilitava muito, né, naquela época. É. facilitou muito a minha entrada aqui. Uhum, Então, eu também tenho isso na minha cabeça, que eu sou privilegiada uhum, em ter, o passaporte, uhum. de poder migrar com mais facilidade. Naquele momento era muito importante. Deixa eu só fazer um Exatamente. parênteses aqui. Hoje, por que eu tô falando naquele momento? Porque hoje, para quem não sabe, o Reino Unido saiu, né, da União Da Europeia União e agora as Europeia. portas para o brasileiro tá bem mais aberta. Você não precisa ser uma pessoa privilegiada, né? Você já entra em um grupo maior. Sendo fisioterapeuta, tá formado, falando inglês. Ó, o trick é esse, tá falando inglês, você já consegue aplicar para o registro profissional aqui, conseguir um sponsor, que a gente chama, né? São empresas que vão ser como seus patrocinadores para o seu visto, para você, fisioterapeuta lá do Brasil, vir trabalhar aqui. Isso mesmo. Então, então foi isso, na verdade, a minha volta para o Reino Unido foi essa novelinha de vou, não vou, vou para lá, não vou, vou para o Canadá, não vou. Isso aí já era o quê? 2015? 2015 foi para o Canadá, a minha data de partida, a primeira era 2016 e eu consegui sair do Brasil em 2017. Então O eu Brasil estava cheguei, preso em você, né? Não, não conseguia sair de lá. eu tava assim, tá, vamos, gente, vamos que eu já tô atrasada. Aí você chegou aqui de novo em Então eu 2017. cheguei em 2017. E aí, de novo, vem com outro prazo de eu tenho tantos meses para começar a trabalhar dentro da minha área. Uhum, Porque se eu não começar a trabalhar dentro da minha área, não faz sentido. E aí eu volto pro Brasil e enfim. uhum. E é muito fácil aqui você não trabalhar na sua área. É muito fácil. Exatamente. É. Então, assim, quando eu cheguei, eu vim com dinheiro para uns 3 meses, para me aguentar 3 meses. Mas ainda assim eu tenho. Eu sou meio mãozinha de vaca e o dinheiro vai saindo e você vai entrando em desespero, que o dinheiro só É. sai e ele nunca entra. É um período Então, difícil mesmo, é comecinho. o meu desespero bateu 15 dias. Bateu 15 dias, eu já tô desesperada. E eu, E gente, preciso fazer trabalhar. alguma coisa. E aí eu fui trabalhar. Então, eu comecei a fazer. Ia fazer casamento, né? Trabalhava de garçonete em casamentos. Fiz vários desses Eventos. eventos. É. Fui trabalhar com evento. Fui fazer cleaner, né? Fui fazer limpeza de casas. E aí, em agosto, então eu mudei em junho de 2017. Em agosto, eu consegui pegar a minha primeira aula de Pilates em inglês. Ah, E aí eu fui desesperada, mas eu falei, eu tenho que dar um primeiro ok, eu tenho que falar uhum. sim para a primeira aula, porque senão não vai rolar, nunca vai acontecer. Aí tive que deixar o medinho de lado e peguei a minha primeira aula em grupo Em em inglês. grupo. Em grupo em inglês. Temos que Super vencer fácil. nossos medos, nossos fantasmas. Temos que ir. Exatamente. Vai com medo mesmo. Exatamente. Mas tem que ir. É isso, tem que ir com medo mesmo. Não, a vida, Tem nossa, que ir com engole, medo. atropela. E aí, ainda assim, continuei fazendo os eventos, continuei fazendo as limpezas. E aí, em setembro, eu comecei a trabalhar num estúdio de Pilates, Uhum, onde também só falava inglês. Os chefes eram britânicos, a maioria eu vou falar que 90% dos clientes eram britânicos, os que não eram, eles eram canadenses, australianos, americanos.
Então, fala inglês. Ou você Inglês fala era a ou você primeira fala. língua. Isso tudo era onde? Em Londres? Foi em Tudo Londres. em Londres. Tudo em Londres. Tudo em Londres. E dali, nesse estúdio, eu fiquei 4 anos. Ah, legal, ficou É. bastante tempo. 2017, 18, 19, 20, 21, agora. Eu saí eu saí em janeiro É, desse ano. é que Eu passou saí em muito janeiro rápido o desse ano, ano. já tá acabando, Passou, né? já tá acabando. Tá acabando. Já tá acabando. E então foi isso, na verdade. Eu entrei com Pilates, então, que é uma outra coisa que eu acho que a gente tem que deixar muito bem claro. Até onde eu sei, o único país que exige que você seja fisioterapeuta ou educador físico para trabalhar com Pilates é o Brasil. Uhum, Os outros países você tem que ter cursos de Pilates. Normalmente os cursos de Pilates eles são mais longos uhum, do que os que são no Brasil, porque no Brasil a gente já tem toda a parte de anatomia, essas coisas que eles não precisam dar em curso. uhum. Aqui, então, um curso ele vai demorar, um curso básico vai demorar 1 ano, mais ou menos, para a pessoa conseguir Uhum. fazer. É um curso técnico, né? Uma Um curso formação técnico. profissional mesmo. Então, É. eu comecei a trabalhar como instrutora de Pilates e não exatamente como fisioterapeuta. Óbvio Uhum. que a fisio nunca sai da gente, É. mas eu estava ali como instrutora de Pilates. Que deixamos bem claro. Eu peguei a minha certificação, então foi registrada como fisioterapeuta no Reino Unido em 2020. Uhum. Para quem ainda tem dúvidas, Então, deixa eu só fazer mais um parênteses aqui. Para quem ainda isso. tem dúvidas, aqui no Reino Unido, a gente consegue trabalhar sem ter o registro no nosso CREFITO, que é o HCPC. Então, dá para trabalhar. Para quem está vindo do Brasil e Uhum. quer e precisa de um visto de sponsor, isso não é uma possibilidade nesse momento, talvez no futuro. Ainda, nesse momento, ainda não. Mas para quem já está aqui, sei lá, sou casada com meu marido, está sendo O transferido para a europeu. empresa, não É. preciso de visto, não tem problema de sponsor, você consegue trabalhar com com o seu visto que você tenha, sem ser visto de turista, Uhum. né? Desde que um visto que te permita trabalhar, sem estar com o seu registro no HCPC. Porque você Exatamente. não vai estar trabalhando como fisioterapeuta. Você vai estar trabalhando como Como um técnico, instrutor. isso, o instrutor de pilates, ou massagista, ou o Isso. próprio assistente de fisioterapeuta. Isso, exatamente. Então, Uhum, tem muitas possibilidades, mas óbvio que eu acho que para um fisioterapeuta, né, a gente sonha realmente. É mais que um sonho, é um direito mesmo, né? Que a gente tem de ter uhum, o registro sim, e é uma forma legal de uhum, exercer a nossa profissão. uhum, uhum. De exercer e de ser pago como um fisioterapeuta e não ser pago como um instrutor que fez um Instrutor. curso de 1 aninho e tá ali. Tá. É que existe a diferença salarial e existe Existe. uma diferença de status dentro da sociedade, dentro do grupo Uhum, técnico, do corpo técnico onde você tá, né? Você sim. tem. É diferente, É incluindo as diferente. responsabilidades. São responsabilidades diferentes, com É, certeza. é. Então, aí voltando, acho que a gente tem que falar um pouquinho do HCPC, né? Do registro, que eu acho que é o que a gente ouve mais de pergunta. Como é que você fez? Como é que Isso é? aí É é uma das perguntas que difícil? nunca se acabam. Sempre tem gente nova Nunca. chegando querendo entender. E Eu muita falo gente porque eu recebo antiga ainda não mensagem. entende. É. Eu recebo mensagem. Eu vi que você fez. Como é que você fez? Você fez É. aí? Então, assim, eu falo, é uma pergunta que nunca. E eu Não já para. mandei também. E É. eu, no passado, também já mandei esse tipo de pergunta. Como é que faz? Então, vamos lá. Eu comecei toda a minha documentação de 2018. Então, eu estava aqui mais ou menos há 3 meses. E aí eu já vim com tudo e comecei atrás de entender, porque acho que é o primeiro passo, e eu vou dizer que talvez seja um dos mais, não sei se é um dos mais complicados, mas ele é intenso, é você entender
o processo Processo. e você organizar o processo primeiro na sua É isso cabeça mesmo. e depois organizar em papel. É isso mesmo. Organizar em Parece papel. estranho falar. Como assim organizar o processo? É É complicado. O porque a processo em si quantidade não é difícil. é O difícil é colocar, fazer a organização. organizar. Tem que organizar o processo e tem que organizar mentalmente, porque é um processo que demora. Infelizmente, a gente depende também de boa vontade, às vezes, da faculdade, de um professor, de um coordenador. Depende mesmo. Infelizmente, a gente depende da boa vontade do graças a Deus, eu com muito, muito custo, eu achei a boa vontade de alguns Que deles e bom. eu consegui. Mas é isso. Então, eu acho que organizar, entender o processo e organizar, eu acho que é a primeira dica. E aí eu acho que a gente pode falar um pouco do processo, né? O processo de. A gente está aqui para ouvir a sua história de sucesso, de conquista. Eu tô doida para chegar no final para Ai, falar da referência que você vamos. Tá, representa, mas eu tô me segurando. tá bom, Eu vamos quero lá. chegar lá, tipo. Então, eu vou dar rapidamente dar dicas de documento, porque são perguntas que vêm no meu Instagram Ah, legal, de pode brasileiros. compartilhar. Então, vou tentar resumir para não ficar uma coisa longa. Todos os documentos que a gente tem da faculdade e de trabalho, eles precisam estar traduzidos em inglês. Ponto. Traduzido em inglês, certificado, né? Não é tradução Certificado. livre. Isso, Isso, exatamente. é. Certificado. Certificado ou pelo menos assinado por eu sei que tem faculdade que ela dá os documentos em Isso, inglês e carimba assim. originais. Isso, e aí vale também. Não precisa certificar esse documento. Como é que é o nome no Brasil? Eu acho, Esqueci. eu A acho que é tradução isso. juramentada. Isso mesmo. É, Exatamente. tinha Exatamente. esquecido já. Eu também. Então, a gente precisa de todos esses documentos, precisa de documento de onde você trabalhou, prova, carta de recomendação. Dicas super importantes, vocês conseguirem carta de recomendação já em inglês facilita muito, economiza muito. Uhum. Então, peça para a pessoa escrever em inglês, se ela não sabe escrever em inglês, pede para escrever em português, você escreve uma em inglês e pede para a pessoa carimbar, assinar com o crefito dela, bonitinho que vale, porque eu mandei as minhas cartas assim. Vale. Quanto menos documentos tem que traduzir, melhor, né? Já Melhor, vai economiza. economizar. É menos uma E tradução a ser paga. exatamente, É. exatamente. E eu acho que são essas as dicas que eu tenho dentro do registro. Legal, legal. Tá É, tudo, tá tudo fresquinho, né? Porque você conseguiu o seu e registro tem isso, tem um um ano e ano. pouquinho que eu consegui É. o meu registro. Eu já me perdi nas datas, mas eu acredito que eu dei entrada. Eu enviei, acho que mais ou menos entre março e maio de 2019. E eles me enviaram a resposta positiva em setembro de 2020. Foi tipo mais de um ano e Por meio. mais de um ano. Eu não sei se isso é o normal ou se também porque a gente pegou no meio de uma pandemia. Pode ser, pode ser. Então, Vazou muito. teve um momento que janeiro de 2020, eles me mandaram um e-mail pedindo mais uma parte, mais um documento. Uhum. Eles queriam prova. De vez em quando eles pedem, é verdade. Isso. Só que foi quando eles mandaram em janeiro. Eu peguei Fechou. o e-mail em fevereiro, que eu Uhum. estava no Brasil em janeiro. Se eu tivesse visto o e-mail, ainda tinha tentado. Não É. teve isso. Oh, Eu dia peguei mesmo. em fevereiro, que depois já começou a pandemia. É. Fevereiro, março. Começo de março, né? Tava tudo Começo de fechando. março. Então foi isso. Eu cheguei do Brasil em janeiro, eles mandaram um e-mail em fevereiro. E aí, março, primeira semana de março, começou a pandemia. Uhum.
E E atrasou aí tudo. atrasou tudo. Então, eu Uhum, também levo esse conto que esse tempo foi é, maior, uhum, acredito que esse tempo foi muito maior por conta da pandemia. uhum. Com Então, certeza. pode ser que demore, sei lá, os 6 meses, 8 meses, não sei. Atualmente, nesse momento, está demorando de 6 a 8 meses a análise. Mas a fila para ser analisada está demorando mais uns 3 meses. Ai, Então, dá mais ou menos um ano. Tá mais um demorando um ano. ano. O meu demorou, se demorou um pouquinho mais de um ano, foi isso. É porque pegou esse momento que estava todo mundo saindo dos escritórios, indo para Isso, casa. pegou o atraso da. E eles tiveram, no começo do ano passado, nessa época da pandemia, eles tiveram, acho que, mais trabalho para fazer a reativação de muitos fisioterapeutas. Foi Ah, é quando um verdade. monte de fisioterapeuta que estava aposentado, já afastado do trabalho, tiveram, tipo, um grace para Isso, porque o voltar. tempo do registro, também existe um tempo de registro, né? Hum. Porque eu lembro que eu recebi, eles falaram, você está registrado até 2022. Então, significa que depois eu tenho que registrar diferente do Crefito, que a partir do momento que você pega o Crefito, você dá pausa no Crefito quando você não vai mais exercer a profissão. Mas enquanto você não der pausa, você tem o Crefito e você vai pagando anualmente. Então, tem Em 2022 você só precisa pagar de novo. isso. Isso, É diferente, é um pouquinho é um diferente pouquinho diferente. né? De novo, o processo, entender o processo. Mas Entender o depois que vai, processo. bota um débito automático e vai. Exatamente. Exatamente. E aí, enfim, comecei a Legal. poder exercer como fisioterapeuta. Nada como usar o título de fisioterapist. Exato. Dá Água um físio. prazer É um prazer imenso, um prazer enorme, imenso. enorme. É uma mega conquista, gente. É uma mega conquista. E cliente comemorando comigo, assim, Que legal, meus né? clientes, meus pacientes Ai, comemorando comigo. não tem Uai, preço. finalmente, a físio, né? A físio pode, né? É, Agora a gente pode indicar você como como fisioterapeuta, fisioterapeuta, faz muita diferença, que faz faz. diferença. Então, aí eu ganhei o meu título de fisioterapia, de fisioterapeuta, comecei a trabalhar com os dois. Nesse tempo de pandemia, que na teoria a gente não trabalha, eu É. aprendi, eu tive que reaprender, eu acho que um monte de, todo mundo, É. né, teve que reaprender a, a trabalhar, a trabalhar online, a ter mãos e tirar a dor do paciente sem encostar É. no Nossa, isso eu paciente. acho que é um dos maiores desafios para nós fisioterapeutas brasileiros. É, Porque a nossa técnica, tudo, o nosso conceito básico da fisioterapia é muito hands-on. de terapia manual. Então, assim, É. eu trabalho muito com o Pilates e a terapia manual junto. Uhum. Então, eu falei, agora eu vou ter que me renovar, vou ter que me renovar, inventar, porque meus pacientes não vão poder ficar com Sem dor, atendimento, sem claro, não. atendimento. Então, assim, os graves mesmos, que ainda assim eu já podia atender por ser físio, a gente podia sair de casa e atender. Uhum. Eu só atendi grave. Grave que eu falo Uhum. era caso de fratura, Uhum. que não tem como. Aqui no Reino Unido, acho que assim como no Brasil, nós fisioterapeutas não paramos de trabalhar, a gente não teve Isso. proibição de sair em De nenhum sair. momento e trabalhar no local, né? A gente tinha opção da gente fazer Sim, teleatendimento ou ainda atender os nossos pacientes nos locais de atendimento, dependendo da área que a pessoa estava exatamente. trabalhando. Então, a gente Ainda não. assim, eu fiquei muito é. online. E até hoje, eu tô muito mais online As do pessoas que... tiveram medo, né, de receber outras pessoas. Sim, E a gente também, como profissional de saúde, fica com medo, né, de sim, estar levando exatamente. alguma coisa para o nosso De paciente. levar, de pegar, É, enfim. de carregar, Então, exatamente. até hoje, na verdade, a maioria dos meus clientes continuam online. Uhum, legal. Porque a, a forma que eu me reinventei funcionou.
Uhum. Graças a Deus. Funcionou, tem funcionado. Aham. E me abriu outras portas. E agora o que eu falo de abrir outras portas é me abrir o tempo para eu treinar, abrir o tempo para eu estudar, Uhum. porque a gente sabe quando você está só com entre estúdios e clientes, a gente não para, a gente sai de casa Uhum. às 6 da manhã, volta às 10 da noite. E o tempo de É verdade. estudar se você está dentro do trem, você vai lendo dentro do trem. Mas é completamente diferente. Então eu peguei o tempo da pandemia para fazer alguma coisa para mim. De vez de desesperar que era uma pandemia, eu falei, eu vou fazer coisas Muita coisa boa, né, aconteceu durante a pandemia. coisas que Muita eu gente. que eu estava desejando fazer. E uma delas tinha anos que eu queria fazer, era ingressar na técnica dos hipopressivos, do Low Pressure Uhum. Fitness. E a minha grande vontade era fazer com a fundadora e com o cofundador da técnica. E Essa técnica vem da onde? Foi fundado na Espanha, na Espanha. é uma técnica relativamente nova, eles começaram todo o estudo. É uma técnica nova e é também uma mescla de técnicas já usadas, que eu vou Uhum. chegar lá. Então, eles começaram todo esse estudo mais ou menos no final dos anos 90, já para 2000. Uhum. E eles vendem a técnica, se eu não me engano, tem uns 10 anos. Uhum. Um Dessa forma pouquinho. foi se consolidando Isso, como exatamente. Até técnica virar o de curso, até virar. reabilitação. Exatamente. Uhum. Até virar uma técnica mesmo de Legal. reabilitação. Que complementou muito as minhas aulas de Pilates e os meus Uhum. atendimentos de fisioterapia. Uhum. Uhum. Então, envolve muita parte de fáscias, Uhum. a parte neurológica, Uhum. né? De fazer aquilo de uma forma dinâmica. Uhum. Fazer um alongamento neural de uma forma dinâmica. Uhum. Para quem não conhece, para quem ainda não acompanha, vai ver o Instagram, Sassá Pilates. Como que é seu Instagram? Therapy. Sassá Pilates Therapy. Sassá Pilates Therapy. É, e aí você vai poder acompanhar, inclusive você vai ver como que essa banda está se tornando uma referência da técnica de hipopressivo aqui no Reino Unido, que é uma conquista assim maravilhosa para fisioterapia brasileira, para fisioterapia aqui no Reino Unido Com e a certeza. importância que ela tem dentro desse mercado, gente. Sassá Pilates Therapy. Therapy. Isso. Exato. Me acrescentou muitíssimo começar a entender o corpo novamente. É muito louco isso. Como assim? Eu sou fisioterapeuta há 13 anos e eu tô entendendo o corpo novamente. Uhum. Uma outra Entendendo visão, outro foco, né? é, É como fazer fantástico. terapia daquela dor, daquele músculo, com uma respiração. Uhum. De trabalhar a respiração. Me dei conta de quantas vezes a gente negligencia a respiração Uhum. dentro de um tratamento de fisioterapia. Verdade, verdade. Então, isso levou as minhas aulas, as minhas sessões realmente para um outro nível. E uma coisa que me chamou a atenção é realmente no Reino Unido quase não tem instrutor de hipopressivo. E por isso que a Paula Uhum. está falando que tenho caminhado Não, não para sou eu que tô ser a falando. referência. Não sou eu que tô falando. Eu só Tô tô chegando, expressando a gente. realidade do que Tô a Samanta chegando. representa dentro desse mercado do Reino Unido. Tô só dizendo É pra vocês o que eu porque, tô dizendo. para mim, é uma técnica com Pilates, tá? Eu não tô desfazendo Pilates, não tô desfazendo da fisioterapia. Eu acho que eles têm que caminhar juntos. Uhum. Eu acho que a minha vontade é gritar mesmo pro mundo. Assim, ó, gente, vem aqui, ó, que o negócio funciona.
vai Vem, mudar a vida de vem vocês, aqui, né? Vai mudar. vem aqui respirar. Vem aqui respirar que o seu exercício dentro da Uhum, academia, que o seu exercício de pilates, que o seu exercício, whatever, qual você queira fazer, vai melhorar muito mais. A sua uhum. qualidade de vida vai melhorar muito mais. E essa técnica já existe no Brasil? Já tem pessoas lá? Existe, então já existe o Low Pressure Fitness Brasil há cerca de, acho que 5 anos no Brasil. É Ok. bem popular no Brasil. Tem, Mais do que tem, aqui, né? é, Uhum. tem sido bem Legal. popular no Brasil. Tem crescido. Porque o cofundador, ele não fala inglês. Ele fala muito pouco português. Ele Da mesmo fala assim, eu Espanha, falo um né? portunhol. Aham. É, então, assim, eu acho que um dos motivos de ter tanto poucas pessoas Uhum. fazendo os hipopressivos É, em inglês. é. Precisa de um imigrante, de alguém que faça essa ponte. Essa ponte, É, exatamente. legal. E é Então um então tem mercado poucos. enorme E para ser explorado. E é por isso que exatamente. tá crescendo tanto, Então, porque. duas coisas que eu fui fazer na pandemia. A gente entrou em lockdown em março, 10 de março, mais ou Uhum. menos. E dia 20 eu já estava começando as minhas aulas de espanhol, porque eu queria já fazer o curso. É, legal. E aí tem mais ou menos 1 ano que eu ingressei na técnica dos hipopressivos. Uhum, Então eu fiz todo o curso em espanhol. uhum. Eu era a única brasileira lá fazendo um curso. Ou pelo menos a única brasileira que não falava espanhol, né? Porque eu falava. Mas Portunhol. é, o meu problema, eu falava assim, eu não preciso falar, gente, eu preciso entender. Entender. Eu É, preciso exatamente. entender o curso. Então tinha um momento lá que ele até abria, né? Abria a câmera, Samantha, não sei o que, falava comigo, eu falava, fazer assim, ó, tinha entendido tudo. Eu falava, agora peraí que eu tenho que formular tudo em espanhol O na minha cabeça. entendimento, é. Era Gente, por... que história maravilhosa. Maravilhosa essa história. Então eu fiz o curso, foi outra coisa, acho que também me deu outro gás, assim, era estar Uhum, fazendo um curso que eu queria muito, uhum, com os dois fundadores da uhum, técnica, uhum. numa terceira língua. Aham. Não, e daqui a pouco você está trazendo esse curso aí em Numa inglês, está terceira trazendo língua. isso para o Brasil, vai Então, crescendo, expandindo, então a vai ideia é essa conquistando. mesmo. A minha ideia hoje é realmente trazer a força da técnica para o Reino Unido. A gente precisa, a gente Porque precisa. eu realmente acredito nesse combo Uhum, do Pilates com o físio, né, com a uhum, fisioterapia e com os hipopressivos. Tudo faz sentido, tudo caminha uhum, junto. E o uhum. resultado é grandioso. Que maravilha. Nossa, que história É maravilhosa. Eu conheci um grandioso. pouco, mas não sabia assim tantos detalhes. Sei que nossos colegas fisioterapeutas vão ficar encantados. A gente recebeu um monte de coração e Ai, que legal. aplausos para quando você foi contando a sua história. O pessoal interagindo, isso é muito legal. Muito obrigada para todo mundo que está Muito. acompanhando a gente ao vivo. O vídeo vai ficar aí gravado para depois. E antes da gente finalizar, que a gente já está chegando no nosso tempo, Sim. é, você tem alguma coisa, tem uma mensagem bacana para contar, para falar para os fisioterapeutas que estão querendo sair, conquistar, os fisioterapeutas que estão Nossa, aqui não entraram no mercado de trabalho, tem alguma coisa para falar para eles? eu tenho para falar, realmente foca no que vocês querem. Põe um, põe um ponto lá no final, fala assim, eu quero chegar naquele ponto final. Faz um trajeto de 3, 4, 5 caminhos para chegar naquele ponto. Vai, caminho A, B, C, D. E não desiste, porque por mais árduo que possa ser a trajetória, ela é muito gostosa. Eu nem falo no final, porque eu falo assim, a gente ainda tá, né, Ixi, na trajetória. E quando a gente chega naquele ponto, a gente já quer chegar no outro, a gente é. vai, Traçando já vai. novos objetivos. Exatamente. É. Então eu falo assim, não desista. Eu falo, põe um país na cabeça, quero ir para aquele país, não deu certo, tem um outro país para ir, sabe? Abra um leque de possibilidades. Uhum.
se abra para o mundo, porque às vezes o que a gente quer não é exatamente aqui, mas aquele outro ali, ele vai te deixar tão feliz quanto até mais. Até mais, a gente nunca sabe, A gente nunca exatamente. sabe. É, A é. gente nunca Eu nem te sabe. conto a quantidade de anúncios de Austrália e Nova Zelândia que estão aparecendo no meu Instagram, porque eles estão precisando de profissionais da Tá, saúde por lá. tá vendo? Então tá com o mercado aberto também. Eu acho que a maior dificuldade do fisioterapeuta brasileiro é o idioma. É. Vencendo a questão do idioma, tendo um pouco de conhecimento, isso não é que você precisa ser fluente, ter Não, completamente domínio. eu Você não sou precisa. fluente. Eu não sou fluente, mas o Demora, que é eu um processo falo que é, demora. é o estudo, ele tem que ser sempre, a gente tem que procurar formas prazerosas do estudo. Então, nem Uhum. se for na leitura ou assistir programas relacionados à área, ou até que não seja relacionado à área, mas que coloque lá os subtítulos, as legendas, coloque em inglês, ouve inglês, lê inglês, que isso faz diferença Faz diferença, é verdade. no dia a dia. Tenta falar menos português. Tipo, meu contato com o brasileiro, ele é quase, durante a semana, ele é quase nulo. E isso foi uma coisa que, quando eu vim, eu também falei assim, não quero muito contato com o brasileiro, porque a muita gente é muito amigável. E quando você vê, você tá num grupo só de brasileiros, Só que de só brasileiro. fala português. É E verdade. aí, você está morando num país e não está vivendo a Uhum. língua, não está vivendo a Uhum. cultura. Então, Te, nossa, tem tantas dicas que se elas. juntar com pessoas que vão te ajudar a ir para um caminho maior, melhor, Exatamente. né? Tá certo. Exatamente. Então, assim, tem muitas dicas, elas não quer dizer que elas são fáceis, mas elas não são impossíveis. Mas elas não são Não mesmo, impossíveis. não mesmo. Você é um Então, exemplo disso. exatamente. Maravilhosa. Está aqui recebendo vários Ai, comentários. Você é maravilhosa, que você arrasa, meu ah, amor. Que maravilha, né? É tão bom ser é, reconhecida pelo seu trabalho, pela pessoa que você é, que é um conjunto, sim. né? Um conjunto. Exatamente. Né? E eu acho que é isso, ter paixão. Ter paixão pelo que faz. Não vá para a técnica, essa técnica tá dando dinheiro. Vai pelo que você tem paixão. Uhum, com certeza. Faça o que você tem paixão, porque é a paixão que vai te motivar a estudar mais, a ir atrás e A gente conquistar. nunca para de estudar. Exato, nunca. Nunca. Quero agradecer, a gente já está finalizando. Ai, obrigada, Foi Flávia. Eu ótimo, que uma hora passou agradeço. super rápido. Muito! É, Passa já muito estamos rápido. aqui há mais de 45 40 minutos, já minutos, estamos né? aqui. Foi ótimo. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Eu tenho Obrigada a certeza você por me que convidar. Sempre, estamos aqui sempre. que a sua história vai influenciar, vai inspirar vários fisioterapeutas, sejam eles aqui no Reino Unido, lá no Brasil, onde quer que eles Sim, estejam. Eu tenho certeza que você é uma pessoa inspiradora e a sua história é maravilhosa. obrigada. Muito, muito obrigada, de verdade. Muito obrigada. Olha que legal, fisioterapeuta que mudou minha visão da minha própria coluna. Adoro. A Olha que lindo pra gente Neuza, finalizar. minha linda, foi minha professora, minha paciente no Oh, Brasil, uma que querida. legal. Então, pessoal, até a próxima. A gente Um se beijo a fala. todos e boa sorte a todos. Tchau, Tchau. tchau.